questionarmos sobre a nossa existência, podemos ficar perplexos ao não saber ao certo o que é esse fenômeno em nossa passagem pela Terra. Entrevistamos algumas pessoas com base em suas religiões. Fizemos as seguintes perguntas: qual o conceito de vida e morte para elas? Vida e morte, um olhar sobre várias perspectivas. Meu nome é Douglas, tenho 25 anos, faço engenharia civil. Minha religião, eu não tenho uma religião específica, eu fui batizado na igreja católica, mas a maioria das coisas que eu acredito espiritualmente ou que dizem respeito à religião é um mix de várias religiões que eu andei lendo sobre, por curiosidade e tal. Então, e que tem mais uma veia mais oriental, mais budista, hinduísta do que ocidental, né? Meu nome é Ellen, tenho 23 anos, eu sigo o cristianismo. Então, meu nome é Júnior, tenho 25 anos. Cara, eu não tenho religião, tipo assim, não sou contra a religião também. Eu acho que, por exemplo, eu tenho amigos que odiavam, tipo assim, um amigo odiava a religião católica. E a mãe dele era uma pessoa que tinha muita depressão, isso e aquilo. Um dia, por um acaso, a mãe dele acabou indo num grupo lá, num lance da igreja, e a vida dela mudou, melhorou. Tipo assim, ela saiu da depressão que ela não saía, e meu amigo passou a respeitar, porque, tipo assim, mudou a vida de uma pessoa que ele amava. Então, pra mim, tipo, se faz bem pra você, se faz bem pra fulano, pra ciclano, é o que é importante. Acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Religião tem um lado ruim. Acho que a maior parte é o lado ruim. Mas para algumas pessoas isso é bom também. Eu não tenho religião, cara. Eu acredito, eu tento pelo menos, tipo assim, fazer o bem, né? Não fazer mal para as pessoas. Só, eu acho que se existir alguma coisa depois daqui, acho que a gente vai ter uma recompensa, né? Se existir, eu não sei, tipo, o que vai acontecer depois. Eu não tenho nada concreto sobre isso. Meu nome é Ana Flávia, eu faço psicologia do segundo ano e eu tenho 21 anos. E minha religião é católica, eu fui batizada, mas eu não vou na igreja, eu prefiro espiritismo, mas eu também não vou. E eu acho que a gente não precisa estar dentro de qualquer igreja ou qualquer doutrina ou religião para acreditar em Deus ou em alguma coisa. Meu nome é Tássia, eu sou formada em letras e agora eu estou fazendo mestrado em letras e eu tenho MBA em gestão de marketing e mídias sociais. Eu acho um pouco difícil definir a questão da religião, porque eu já tive algumas religiões, sou católica de nascença, mas atualmente poderia me descrever como espírita devido a essa crença que eu tenho na reencarnação. Por esse motivo, eu acho que me descrevo como espírita. Meu nome é Isabelle, tenho 21 anos e estou cursando jornalismo. Não tenho, fui batizada na igreja católica, mas não sigo a igreja católica, assim, atualmente não tenho uma igreja que eu estou seguindo. Mas fui batizada na igreja católica, fiz todos os processos que tem de batizado, primeira comunhão, enfim. Mas não sigo. Meu nome é Renata, eu sou professora de antropologia cultural, minha formação é em ciências sociais e eu sou mestre em ciências sociais também. Religião, eu tenho toda uma formação familiar católica, entretanto eu consigo circular e visualizar várias religiões por um estudo próprio, né? Então a religião para mim ela é uma base de estudo, então eu consigo caminhar bem sem decidir por uma religião só ou sem praticar mesmo uma religião apenas. Eu me chamo Natália, tenho 21 anos e faço engenharia elétrica. Hoje em dia eu não participo de uma religião. Eu já fui adventista e comecei na igreja católica. Mas assim, na igreja católica tem muitas coisas que, tipo, não fazem sentido pra mim. Então assim, eu não posso falar que eu tenho uma religião porque ultimamente eu não tô indo em nenhuma igreja. Então assim, eu acredito em Deus. Posso dizer isso. Meu nome é Gustavo, tenho 25 anos, sou formado em jornalismo, tenho uma pós em arte contemporânea. Trabalho hoje tanto como professor da graduação, como editor no Jornal de Cultura aqui da cidade. Meu nome é Guilherme, eu tenho 19 anos.
Deus, eu sou ateu. Conceito de vida, cara. Tipo, pra mim, se a gente fala da vida humana, meio que a gente é formado, tudo que tem no corpo humano, a mente, toda essa evolução que foi levada pra gente chegar até o estágio que a gente tá, tudo isso existe disponível no universo. De alguma forma, alguma energia foi necessária, várias reações químicas e físicas foram necessárias e por conta de, sei lá, talvez uma sucessão de muitas e muitas aleatoriedades, a gente chegou à realidade de hoje, que é o ser humano predominante na face da Terra. A gente conhece até um certo pedaço do universo e estamos tocando barco aqui. O conceito sobre a vida, cara, é uma coisa que eu não tenho ideia também, tipo assim, é um assunto muito amplo, né? Muito amplo, muito vago. O X da questão é que, por exemplo, a gente não vai ver nem o começo nem o fim, né? Tipo, como tudo começou, como tudo vai terminar, a gente não sabe. Então, tipo assim, a gente vive o meio, tipo, o agora aqui, sem pensar muito, porque senão acho que a pessoa fica louca, tipo, se tentar de onde eu vim por isso, para aquilo, qual é o meu objetivo, para onde eu vou depois, porque citando religiões, né, a gente tinha falado, existem 1000 religiões, mais, não sei quantas existem, e todo mundo tem a certeza que tá certo. Aí um acha que quando morrer vai para um lugar, outro acha que quando morrer vai para outro acha que quando morrer acabou, outro que reencarna, tipo assim, quem tá certo? Ninguém tá certo, ninguém sabe o que vai acontecer depois. E eu sou conformado, eu não sei, eu não faço ideia, entendeu? E tem as coisas que eu gostaria que acontecesse depois, entendeu? Todo mundo queria ir para um lugar bom depois, sem sofrimento, sem isso, sem aquilo. Eu gostaria que fosse assim, mas eu não tenho ideia, tipo, do que vai acontecer depois. E pra mim, conceito de vida não é só essa vida terrena que a gente tem, a gente acredita numa segunda vida pós-morte. Aqueles que seguem os preceitos do cristianismo. A questão do conceito de vida, eu acho que esse é assim, tão fácil de responder, né? Uma pergunta tão simples assim. Mas eu acho assim que a questão do sentido da vida, ele é mutável, não só de acordo com cada ser humano, mas dependendo das crenças, mas também de acordo com a própria vida da pessoa. Quando ela tem uma idade, ela tem um conceito de vida. Quando ela tem outra idade, ela tem outro conceito de vida. Então, como eu sei que meu conceito de vida ele também muda pra mim, nesse momento eu posso dizer que eu entendo que a vida é um movimento. É um movimento que eu faço de respirar, de estar viva. É um movimento que eu faço quando eu abro os olhos, quando eu mexo o corpo, quando eu saio da minha casa, quando eu venho pra Unifam, quando eu vou estudar, quando eu faço qualquer atividade física, quando eu como, o universo está em pleno movimento, a Terra está girando em volta do Sol. Então eu acho que a vida é isso, esse movimento que não tem fim. E o que eu já falei ficou no passado, eu só fico esperando por um porvir, porque o presente ele é muito rápido. Então eu acho que é esse movimento assim. Da vida é que a gente está aqui para tentar ser o melhor possível, sempre tentar melhorar e sempre tentar aprender mais e evoluir mentalmente, espiritualmente, expandir os horizontes para sempre tentar ser melhor. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque tem gente que não faz, né? Tem gente que regride. Sobre o conceito da vida, eu pelo menos acho que é a experiência. A gente tem um momento, a gente tem uma oportunidade de experienciar, de conhecer pessoas, de conhecer uma história antiga que veio antes da gente e de projetar e de deixar algo futuro. Então, para mim, o sentido da vida é a gente ter o máximo de experiências, aquela experiência que a gente acha que seja interessante enquanto a gente está aqui. Quando a gente fala de vida e morte, é muito relacionado mesmo à questão de religião, no sentido de que viver é o quê? É estar vivo, é ter vida, né? É poder ser aquele milagre de estar presente nessa sociedade, nesse meio.
E morrer é o quê? Se eu for católica, e aí eu vou dizer que morrer para mim é acreditar na ressurreição de Cristo, mas ao mesmo tempo acreditar que eu já fui salva e que eu vou para o paraíso. Eu posso falar que morrer, se eu for falar para a religião espírita, é esperar e dizer que ainda bem que não é só esse plano e vão existir outros planos, né? Então cada cultura e cada questão religiosa, ela vai pensar de alguma forma o que é vida e morte. Eu posso pensar pela minha área de formação, posso pensar pela ideia das ciências sociais. Eu não acredito que vida seja apenas estar vivo. Eu acredito que vida seja você ser capaz de ter inúmeras coisas. Lugar na sociedade, ter um bom emprego, poder desfrutar das coisas que as outras pessoas desfrutam, porque não é só estar vivo, mas é fazer parte dessa sociedade, como um membro mesmo, que consome, que produz, que tem oportunidade de escutar música, tem oportunidade de estudar e assim por diante. Então, dizer que a pessoa apenas ela nasceu e isso é vida, para mim ela fica muito limitada, né? Há um monte de gente aí que tem vida e tá, sei lá, encarcerado. Que vida é essa? Né? Então é uma pergunta mais do que talvez uma resposta do que seja o conceito de vida. Meu conceito de vida? É muito complicado porque eu imagino que a gente tá aqui, pelo menos eu penso que eu estou aqui pra... não sei, ajudar as pessoas. Imagino que tentar me descobrir e viver, sei lá, as coisas que eu tenho vontade, com as pessoas que eu tenho vontade. Então eu vejo meio que assim, que acho que o principal, pelo menos na minha concepção, e o que eu tento fazer é ajudar as pessoas, fazer o bem e me ajudar também. Acho que nesse processo de ajudar as pessoas é um autoconhecimento, de ser uma pessoa melhor. Nesse processo de ajudar as outras pessoas, me ajudar, ser uma pessoa melhor, no que eu escolher pra mim, na profissão que eu escolher, no vínculo familiar, com os meus amigos. Eu penso que, sei lá, meu conceito de vida é meio que baseado nisso, assim. Então, assim, a vida como a gente conhece hoje, ela surgiu de reações químicas e toda a ciência necessária disponível no universo, mas tem alguma coisa espiritual ou mística ou alguma energia que misturou, que foi necessária para tudo isso acontecer. E por conta disso, por conta de entender a vida de hoje como resultado de uma evolução, que a gente já conseguiu, por meio da ciência, descobrir várias coisas, como é que veio acontecendo, eu acho que a vida é uma evolução no sentido de algum propósito. Todo mundo tem um propósito, tá ligado? Tipo, um propósito financeiro, amoroso, propósito espiritual, propósito social, político. E o ser humano fica feliz, ele sente que o propósito da vida sendo cumprido é a recompensa, é assim que a gente funciona. Então, acho que a vida seria essa evolução atrás de um propósito, sabe? A gente nasce sem manual, sem saber que porra que a gente está fazendo aqui, por que a gente veio parar no lugar que a gente parou, rodeado das pessoas que a gente está rodeado, na cultura que a gente está. A gente não sabe por quê. E aí começa a viver, cara, com os inputs que vão falando pra gente, né? Faz isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso é de homem, isso é de menina. Um monte de coisa que até hoje tá dando muito trabalho pra quebrar. E fazem parte dos conceitos da vida, do que a gente é e desse conceito. E assim, acho que a vida, tudo que a gente faz é pra gente se suprir, no caso. Tipo, eu não faço nada que eu não goste. Eu tento fazer tudo que eu gosto. Tem coisas que a gente não gosta de fazer mesmo. Trabalhar eu não gosto, mas tem que trabalhar. Mas assim, eu luto muito pra fazer a felicidade da minha mãe, pra ver, tipo, eles se sentir orgulhosos de mim, tipo, meu pai, minha mãe. Eu quero crescer na vida, tipo,
ter, assim, as coisas básicas. Tudo que eu não tive na infância, eu pretendo ter. Acho que isso eu vivo pra isso, assim, tipo, deixar minha mãe, meu pai mais feliz, assim, tipo, ter um orgulho grande de mim. Acho que é isso. Sei lá. Conceito de vida é uma das concepções mais difíceis da ciência. Isso porque ela se baseia em algumas reações químicas muito comuns no universo. O que tem de especial na vida é a maneira como essas reações químicas se organizam e como elas conseguem se replicar no ambiente que elas estão. E outra coisa incrível na vida é que ela se adapta muito bem ao ambiente, e essa acaba sendo a ferramenta principal dela. As células observadas mais antigas são encontradas perto da África, entre a África e a Austrália, em rochas com 3 bilhões e meio de anos. São as formas mais simples conhecidas, são células com núcleo ainda não organizado e seu material genético todo espalhado por elas todas. A partir daí, a tendência, o que aí já entra a especulação científica, é que algumas dessas células foram engolindo outras, foram absorvendo outras, fagocitando, e foram usando-as como organelas, usando para fazer algumas funções dentro delas mesmas. E isso foi organizando cada vez mais as células, permitindo uma variedade cada vez maior, até chegar no ponto que a gente se encontra hoje. Isso só é possível por uma série de fatores, uma série de eventos que ocorreram dentro do nosso planeta, e é lógico, pela quantidade de nutrientes, a variedade de elementos químicos dentro do nosso planeta. E isso faz toda a diferença. E morte para nós acreditamos na segunda morte. Além dessa morte física, nós acreditamos na morte espiritual, que é a morte eterna. Eu acredito que não há aquele inferno que as pessoas acreditam que vai ficar queimando eternamente. Para mim, simplesmente vai ser uma morte. E a vida é aquele que vai desfrutar, que obedeceu às leis segundo o cristianismo, vai poder desfrutar no céu, onde vai ter Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo que morreu aqui na terra para poder nos salvar. Esse é o meu conceito de vida e morte, segundo o cristianismo, que é o que eu sigo. E sobre a morte, não sei, é uma coisa que acho que a maioria das pessoas tem muito medo, né? Morrer, não pode falar de morte, não pode ser aquilo. Por exemplo, quando alguma pessoa vê alguma das minhas tatuagens muito relacionada, nossa, esse cara com tatuagem, essas coisas de morte, aí não gosto disso. Mano, tu vai morrer também. Seu filho vai morrer, o filho dos seus filhos, seu pai, todo mundo vai morrer, tipo assim. É uma coisa que está presente na nossa vida, na vida de todo mundo, vai acontecer com todo mundo. Então não sei por que todo esse tabu, né? Eu sei que eu vou morrer, tipo assim. É a única certeza da vida. É a única certeza que a gente tem. Eu não sei pra que todo esse tabu em volta da morte. É uma passagem, tipo, a gente nasce, morre, e depois, não sei, se tem um depois, se acaba. Mas enfim, eu não sei, eu não entendo esse tabu sobre a morte, mas pra mim é uma coisa normal, assim, eu não tenho medo, inevitável, né? É inevitável. Vou morrer. Até porque se morrer, acabou, né? Você não vai ficar, porra, eu morri, velho. Queria morrer, tá morrendo. Eu acho que acaba, velho. Eu espero que acabe, pelo menos. Porque, tipo, por exemplo, algumas religiões pregam que existem lugares piores ainda, que isso aqui não é nada. Tipo assim, pô, se eu morrer e ir pra um lugar pior do que é o nosso mundo hoje, cara. Aí eu não gostaria de morrer, não, porque é foda o mundo que a gente vive. Tá tenso. Sim, pra mim tá cada vez pior. Eu não sei mais o que falar.
Só espero que não tenha nada pior do que a Terra. Em relação à morte, pessoalmente para mim, e depois de passar por uns processos pessoais de mortes muito significativos, eu passo a acreditar que a gente está aqui numa passagem, porque eu adoraria encontrar essas pessoas novamente, né? Essas pessoas que eu perdi no sentido de não fazer mais parte do meu cotidiano. Então é nisso que talvez ancore o que eu acredito da morte. Se eu sei lidar com a morte, não, ainda é uma perda, né? Eu estou perdendo alguém, eu perdi alguém, mas ao mesmo tempo há um consolo de acreditar que não se acaba. E aí a gente volta na questão da religião, né? Você precisa ter algum embasamento, seja ele religioso, para conseguir se convencer de que você não vai se entristecer, que você não vai ficar pensando na passagem daquela pessoa e assim por diante, porque aí você acredita em algo. Tanto a vida quanto a morte é uma questão de acreditar. Acreditar que a vida, ela pode ser ela tem inúmeras possibilidades, e aí eu falo de vida como liberdade mesmo, e acreditar na morte que não é o fim. Então eu posso talvez resumir em 2 palavras: vida, liberdade. E aí liberdade de escolha, liberdade de ser o que você é, liberdade dos lugares, liberdade, ser livre. Para mim isso é vida. Morte talvez é o fim para um começo em algum lugar. É o fim dessa liberdade, num primeiro momento. E se eu acho que ela existe em outro lugar, e aí eu vou estar falando já de uma questão religiosa. Então pode ser vida como uma grande liberdade e a morte como o fim dessa liberdade. Meu conceito de morte, cara, não sei te explicar certo, assim, dizer o certo, mas eu acho que estando aqui e ajudando as outras pessoas, me descobrindo, me ajudando, fazendo coisas para que eu evolua e tentar fazer com que as pessoas também passem por isso, eu acredito que meu conceito de morte, ele é meio que nesse sentido, de que as coisas talvez não terminem aqui. Eu não sei te explicar se a gente vai morrer e pronto, acabou tudo, mas pelo menos até então acredito que meu conceito de morte é que não acaba aqui. Então, se eu tô aqui para fazer o bem e para tentar evoluir, é para poder não usufruir, mas estar em outro plano através desse aprendizado e desse bem que eu pratiquei, enfim, das coisas que eu fiz aqui que contribuiu para que eu evoluísse e, sei lá, vivesse em outro plano ou em algum lugar melhor, assim. Não a minha alma, sei lá, meu espírito. Mas eu acho que a morte não acaba aqui. Eu acredito nisso. Acho que não acaba por aqui. E por isso que eu acho que o conceito de vida, no meu conceito de vida é esse. Tentar evoluir, fazer o bem para que eu possa evoluir e aprender com isso. Em relação à morte, assim, eu acho um pouco difícil falar, porque eu estou vivendo nesse momento. Então, eu falar o que é vida é, pra mim, assim, pelo menos algo que eu estou vivenciando, estou sentindo. Agora, a morte, como eu não sei como será e não estou querendo que ela chegue logo, porque eu tenho muitas coisas para fazer, meu projeto de vida é grande, mas eu imagino que a morte, ela é uma passagem, também é um movimento, é uma passagem de estágio para um outro movimento, não sei se outro plano, assim, mas porque eu acho um pouco difícil afirmar certas coisas, mas eu acho assim que se a gente percebe que na natureza nada se extingue, então eu não vejo a morte como uma extinção de término, mas talvez uma extinção de sumir, mas talvez um término de um ciclo para um outro ciclo que continua, porque tudo na natureza é movimento. Então eu vejo que a morte também é movimento, só que é um movimento que a gente para de ver porque ela vai se transformar num outro movimento. Então eu entendo isso, que a morte, ela, nesse sentido de extinção, ela não existe, mas ela é uma mudança de estágio da vida atual de um ser humano, por exemplo. Na nossa vida a gente tem um ciclo, né? E aí supostamente acaba quando a gente morre, mas eu acredito que não é assim. E eu acredito que
a morte é uma ponte para alguma outra coisa que é além disso. E que não é porque a gente morre que acaba tudo, assim, que finaliza algum processo, finaliza o processo de vida humana na Terra. E até aí, eu não sei depois, mas eu acredito que não acaba. Que tem uma continuação, talvez só de uma consciência ou o seu espírito, talvez, mas que ainda tem algo depois disso. A morte, pra mim, tipo, assim, a gente nasce, tipo, depois que a gente nasce, a gente tem aquela coisa, a gente vai morrer um dia. Todo mundo vai, com certeza. Tipo assim, eu nasci numa família católica, metade da minha família era católica e metade da minha família é adventista. E assim, os adventistas, eles creem que, tipo, a gente morre, só que a gente se prepara pra morte. Então, depois que a gente morrer, acabou ali. Mas se a gente morreu preparado para aquilo, um dia Deus vai voltar e, tipo, vai levar as pessoas que morreram preparadas, que no caso, assim, se fez alguma coisa errada, elas tiveram tempo de serem perdoadas e tal. E, tipo assim, eu acredito muito nisso, porque não acredito muito, assim, em teorias de como o mundo foi criado, eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que um dia Deus vai voltar e vai levar as pessoas, assim, para um lugar melhor. Isso é o que eu acredito. O conceito de morte é muito assustador para nós seres vivos, mas eu acredito que ele fale mais para a vida do que se imagina. A morte é fundamental para a vida, ela é uma das ferramentas principais. É ela que vem quando o ser não é suficientemente evoluído e é ela que vem quando o ser já viveu muito. Ela vem de uma série de fatores, algumas vezes genéticos, e quando isso acontece, ela é a ferramenta da vida para cortar esse gene ruim, esse gene indesejado. São os genes que carregam as características e esses genes só podem ser cortados com a morte do indivíduo, ou quando ele não se reproduz, quando ele é infértil. A morte fala muito sobre a vida, ela é fundamental para a vida, principalmente porque a nossa vida só é possível pela morte de estrelas, que quando sucumbem à sua própria gravidade, acumulam mais energia e fundem elementos mais pesados do que elas carregavam até então. As estrelas basicamente são feitas de hidrogênio e hélio, a maioria delas, como o nosso Sol. E o nosso Sol mesmo, vai acontecer isso com ele certamente. Ele vai entrar no processo que se chama de supernova. Ele implode quando forma elementos mais pesados e aí ele explode, espalhando todos esses elementos pelo universo. O nosso Sol, por ser uma estrela, já é uma estrela anã, uma estrela muito pequena, de quinta geração, ele não vai fundir elementos tão pesados, provavelmente não como carbono. O Sol, por ser uma estrela já de quinta geração, uma estrela bem pequena, já amarela, avermelhada, ele vai fundir elementos mais leves. Estrelas imensas, como Eta Carinae, Betelgeuse, são milhões de vezes maiores que o Sol, e essas sim podem fundir elementos mais pesados, os mais pesados da tabela periódica. E você pode observar toda a tabela nessas reações, e é isso que é incrível. Na morte das estrelas, esses elementos são todos espalhados pelo universo, e depois disso são reunidos por outras estrelas. E aí são várias estrelas, é a poeira de milhões de estrelas reunidas num planeta só, muito menor do que uma estrela muito pequena, como é a nossa Terra. É por isso que a morte é tão intrigante para o ser humano, por isso que a gente tenta buscar uma vida eterna, a gente tenta buscar uma explicação superior, um ser inteligente que nos colocou aqui, um design inteligente.
mas isso não faz o menor sentido. A gente tem que abraçar a morte como a volta da matéria ao lugar onde ela veio, literalmente do pó ao pó, mas não é tão simples quando a gente ainda está vivo falar isso. A morte nos assusta porque ela é o fim da nossa vida, é o fim da nossa história como ser humano, ou como qualquer outro animal, como qualquer outra planta, qualquer ser vivo, se baseia no mesmo fundamento. Quando ele morre, sua matéria volta à natureza e num planeta como o nosso pode se degradar, se decompor por outros seres vivos muito menores, como são bactérias, fungos e vermes que sejam um tatu. E saúde. Para mim, a morte ela não tem praticamente sentido nenhum, porque ela é só o encerramento, o fim dessa experiência, né? Então ela é algo inevitável, por isso não tem por que você ficar pensando muito, você ficar criando um sentido muito grande sobre isso. E oficialmente eu me digo sem religião, porque exatamente por esse motivo. Eu acho que cada religião é uma experiência e cada religião passa pra gente um sentido diferente. Eu quero de fato conhecer todas as experiências e entender de fora delas. A morte, por conseguinte, sei lá, a morte seria... Eu tenho um conceito um pouco diferente, assim. Eu acho que a morte é uma continuação da vida, sabe? Não é como preto e escuro e claro, sabe? Preto e branco, não o oposto. Tipo, a morte... Eu não sei, porque eu tenho um conceito de que a vida, a gente necessita dessa energia para ela nascer. E aí, a gente nasce, a gente tem esse mundo físico, essa realidade que a gente vive, e a gente vive numa parábola. Quando chega lá no ápice, aí você começa a decair, você começa a envelhecer, e a sua capacidade cognitiva vai diminuindo, a sua capacidade física, e a gente morre. Só que, cara, você já parou pra conversar com uma pessoa idosa e ver o quanto de energia, quando a pessoa tá com boa vontade, claro, pra passar alguma coisa, quando ela quer passar uma experiência, pode ser uma experiência triste, ou feliz, ou uma lição de vida, sempre parece que eles ocupam o lugar, porque eles já evoluíram tanto e eles têm tanta coisa pra te passar, sabe? Que você fica... Eu, quando era pequeno, gostava de ficar na mesa ali, vendo meu pai conversar com os amigos dele, porque parecia que era tipo assim, caralho, olha, esses caras sabem tudo, velho. Então, acho que essa energia, apesar de fisicamente a gente decaindo, essa energia ela não para de crescer e a gente passa para algum outro plano. E a morte, isso faz da morte a continuação da vida, entendeu? É a continuação de uma evolução, mas ela toma outra realidade. Não é mais parte dessa realidade nossa. Então, uma outra coisa que eu acho assim, né, importante se falar quando a gente fala de morte é que, pelo menos no Ocidente, a gente não tem muita cultura de falar da morte, a gente tem a cultura de ter medo da morte, tá ligado? Tipo, morreu alguém, nossa, a gente sofre pra caralho. Nossa, tipo, fatal, o negócio fatal é foda, assim. Morrer pra gente é uma coisa assustadora. E a coisa mais natural que existe, sabe? É como a puberdade. Você sabe que... Não, a puberdade nem é tão certa quanto a morte, porque a pessoa pode nem alcançar a puberdade, pode morrer. A morte é a coisa mais certa que a gente tem. E a gente tem um tabu, é um tabu, você entende? Então, assim, se fosse uma coisa mais discutida, mais conscientizada, talvez a gente começaria a sofrer menos e evoluiria ainda mais para partir para esse outro estágio com a energia mais limpa, mais serena, mais focada, seja lá para onde que tem que ir, entendeu? Isso eu acho que é a morte. Com base nas entrevistas, podemos concluir que todos em questão possuem ideologias diferentes sobre a religião, vida e morte. Existe um termo chamado intolerância religiosa, que é a falta de vontade
de reconhecer e respeitar as diversidades de crenças e religiões. Nesse breve documentário, tentamos passar a ideia da pluralidade de religiões existente em nosso meio social e sua concepção de vida e morte. Ao expor essas diversas visões sobre o tema, demonstramos a importância de se ter a tolerância da crença e religião do próximo, pois vivemos no mesmo círculo de convívio. Quem sabe dizer se a vida não é morte ou se a morte não é vida?